Pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? É com muita alegria que a gente faz a abertura, né, dos primeiros conteúdos desse ano 2021, do nosso primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Química, né? Fazendo a abertura de Química do ensino médio, né? Essa parte de Química do ensino médio do primeiro ano é chamada de Química Geral, né? No segundo ano vocês vão ter Físico-Química e no terceiro ano vai ter a parte de Química Orgânica, né? Mas vamos iniciar aqui nos primeiros conteúdos de Química para vocês, tá bom? Então a gente preparou o material de uma forma mais sucinta possível, buscando para ver se os vídeos explicativos não ficam tão longos e ao mesmo tempo que possam ficar o mais compreensíveis possível, tá bom? Então uma parte que é muito atrativo, essa parte de Química do primeiro ano, uma parte muito boa, que geralmente os alunos se identificam bastante, ok? Vamos lá, explicando parte a parte, mas se até o final do vídeo, quando a gente finalizar, ficar dúvidas, por favor, vocês não hesitem, viu? Podem entrar em contato, dizer a parte que vocês não compreenderam, o pessoal principalmente está acompanhando de forma remota, né? Que a gente está à disposição para tirar essas dúvidas, ok? Então vamos lá, a gente está iniciando, né? E essa primeira parte nossa vai falar sobre a introdução ao estudo da química e as propriedades da matéria, as principais partes falando dessas propriedades, tá bom então? Então vamos lá. Primeiro, introdução ao estudo da química, né? Então vamos lá. Significado de química. A gente está iniciando a disciplina, para muitos algo totalmente novo, né? Então quando a gente vai falar a respeito de alguma coisa que é nova, vamos saber o que é que ela significa, né? A palavra química, na verdade, é tudo aquilo que possui massa, né? E ocupa lugar, né? Possui volume, massa e volume, e ocupa lugar no espaço. Então se a gente for imaginar, várias coisas a gente pode dizer, né? E se eu desse uma pausazinha e pedisse para que vocês me dissessem, né, alguma coisa que na mente de vocês não se encaixaria nessa definição, né, não ocupa lugar no espaço, não possui massa e não ocupa lugar no espaço, talvez alguém imaginou dizer assim, o ar, né? E o ar também é matéria, né? Porque ele tanto possui massa como ocupa lugar no espaço. A gente pode ter numa situação, por exemplo, mostrando que ele tem massa. Se você pegar, vou dar um exemplo aqui, né, um recipiente sem ar, vou dar um exemplo aqui por exemplo, um pneu, né? Você pegar um pneu, ele totalmente vazio, né, e você for analisar a massa que ele possui, e depois você analisa aquele mesmo pneu repleto de ar, né? E quando você for comparar, ele vai dar uma diferença sim. Com certeza, ele vai dar uma diferença na sua massa, né? Todas as situações que a gente poderia dar, né, para ter mais exemplos aqui, onde vazia tem uma massa e com a presença do ar vai ter outra massa maior. E uma forma da gente também demonstrar que ele ocupa lugar no espaço é quando se pega, por exemplo, uma esponja, né? Uma esponja dessas que lava a louça, e quando você colocar num recipiente com água e você colocar ela e apertar, você vai perceber que sai várias bolinhas dali, né? Aquelas bolinhas estão saindo de dentro da esponja para poder dar lugar à água que vai penetrar nela, tá certo? Então, o ar e tudo que a gente pode enumerar se enquadra dentro do significado de química, ou seja, é química, né? Tá bom? E a origem, né? A origem do termo química. Como é que passou a ser chamado química? Pessoal, é o seguinte, de uma forma bem resumida, essa parte começou da seguinte maneira, né? Há séculos e séculos atrás, havia, não tem tanta modernidade, tanto avanço tecnológico e científico como a gente dispõe hoje, e existia alguns tidos sábios, né? Pessoas que eram bastante procuradas para resolver situações, fosse de procurar medicamento para alguma coisa que estava sentindo, fosse para procurar alguma orientação. Eram pessoas que dominavam os conhecimentos até então da época, né? Pessoas conhecidas como verdadeiros sábios, né? Tem uma imagem aí, e eles eram conhecidos na época como alquimistas, né? Os alquimistas. E a partir deles
né, com, com tudo que eles iam procurando, iam conseguindo descobrir e desvendar, eles acabaram tentando, né, desvendar ou descobrir alguma forma de ter duas grandes conquistas que até então a humanidade não tinha conseguido. Que duas grandes conquistas eram essas? A primeira grande conquista seria desenvolver o que eles chamaram de o elixir da longa vida, né? Que seria um tipo de medicamento, um tipo de remédio que quando a pessoa tivesse de idade avançada ou com alguma enfermidade, alguma coisa do tipo, tomava aquilo ali e rejuvenescia, né? Ficava jovem novamente e vivia mais um tempo. Quando chegasse na velhice, tomava novamente. Ou seja, era uma forma de tentar buscar evitar a morte, né? Principalmente por conta da idade avançada. E a outra seria o que eles chamaram de pedra filosofal. Desenvolver algum objeto, alguma coisa que tivesse o poder de, quando ele tocasse outra coisa, aquilo que ele tocou se transformasse em ouro, né? Como se fosse, sei lá, uma varinha mágica, alguma coisa que fosse mágico, que ao tocar com aquilo ali, em qualquer outro objeto, aquele objeto se transformaria em ouro, porque naquela época também, né, a riqueza de uma região, de uma pessoa, era medida principalmente pelos metais preciosos, especialmente ouro e prata, né? Então seria uma coisa muito prática e muito boa, ao invés de estar procurando ouro em vários locais, ter um objeto que pudesse transformar as outras coisas em ouro para poder ficar só acumulando, né? Claro que eles não conseguiram desenvolver nenhuma dessas duas coisas, nem o elixir da longa vida, nem a pedra filosofal, mas nem por isso eles deixaram de ser importantes, né? Eles tiveram várias descobertas, eles deram a base para essa disciplina que hoje, em homenagem a eles, é chamada de química, né? Então, química tem a origem em homenagem a esses grandes sábios, né, de séculos e séculos atrás, que eram chamados de alquimistas. Aí vem alquimia e se transforma em química, tá bom? Então, a origem da química é por conta principalmente desses grandes sábios, né, de séculos atrás, tá ok? Vamos ver mais aqui, pessoal. A importância da química no dia a dia é indiscutível, né? Em qualquer setor, principalmente no avanço tecnológico, no avanço científico, no avanço na área da saúde, na área da tecnologia, na área da habitação, em todas as áreas que você analisar, tudo aquilo que representa evolução, né? A química está presente, né? A química está presente nas coisas mais complexas, as coisas mais simples. Tem coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, o tempo todo, e a gente às vezes acredita que não é uma coisa tão extraordinária para que a gente diga que tem química. Até porque durante muito tempo a, a química era vista por algumas pessoas como uma coisa prejudicial, né? Ou seja, não consome tal produto que ele está repleto de química, consuma uma coisa mais natural, né? Sua alimentação está nesses industrializados aí, então está prejudicando sua saúde. Consuma coisas que são mais saudáveis aí. Mas tanto essas coisas que a gente diz que são mais saudáveis, frutas, verduras, legumes, essa alimentação que a gente acha que é ideal, e essa outra que são coisas industrializadas e artificiais, mas tudo tem química. Química não está presente somente na parte dos industrializados, está presente também nessa parte daquilo que a gente chama dos naturais, né? Então a importância da química é que ela está presente em tudo, de forma direta ou indireta. A química está presente em tudo, porque a química trabalha com a matéria, que é a definição básica, e tudo aquilo que provoca transformação nessa matéria, né? É algo que a gente vai estudar mais adiante, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a lei de Lavoisier. É uma base forte para justificar que a química está presente na nossa vida o tempo todo, tá bom? E aqui alguns conceitos iniciais, pessoal. Por exemplo, matéria e componentes básicos, né? Então, por que matéria? Porque a matéria é o principal conceito que caracteriza a química, né? Quando a gente diz assim, possui massa e ocupa lugar no espaço, tem matéria, tá bom? Só que junto desse conceito a gente tem mais dois que são muito importantes, que é matéria, né? Os três são matéria, corpo e objeto. Na verdade, tudo faz parte da química, tudo faz parte da matéria. Mas para poder diferenciar, a gente tem um exemplo clássico aqui que fica mais fácil da gente compreender, que é o seguinte: é uma árvore, né,
que a natureza se encarregou de, por conta própria, né, de produzir ali, sem nenhuma interferência humana, a gente tem uma matéria, né? Mas se a gente pega e tira uma parte dessa matéria, uma porção dessa matéria, a gente já passa a ter um corpo. Corpo seria uma porção limitada da matéria, uma parte da matéria, não é a matéria completa, né? Então, quando a gente corta essa árvore em em partes menores, a gente tem um corpo, ou seja, uma parte da matéria, não é mais ela completa. Se a gente pega esse corpo, que já foi tirado da matéria, e transforma em algo para atender a nossa necessidade, né? Transforma em algo que vai atender diretamente a gente para um determinado fim, então a gente passa a ter um objeto, né? Ou seja, está aqui a árvore, né? Do jeito que a natureza se encarregou de produzi-la, a gente tem um exemplo de matéria. Essa árvore foi retirada, né? A parte das folhas e tudo foi cortada a parte da madeira, e aí a gente tem uma porção, uma parte da matéria, não mais ela completa, é um corpo. E todas essas partes foram levadas à indústria, né? E foi fabricada uma mesa, uma cadeira. Então a gente tem um exemplo de algo que vai atender uma necessidade nossa, né? Vai atender um determinado fim. Quando isso acontece, a gente diz que passou a ser um objeto. Tá ok? Agora a gente vai para outra parte, né? A segunda parte, que é falando sobre propriedades da matéria. Primeiro, a matéria ela se encontra principalmente em três estados físicos, né? Que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Há um possível quarto estado da matéria, porém ainda não contempla os livros nossos para estudar, que é o chamado estado de plasma, né? Os mais comuns que a gente estuda são justamente esses, o sólido, o líquido e o gasoso. E aqui algumas características, né, que a gente pode apresentar. A gente pega sempre o exemplo da água, que é o exemplo mais prático e fácil, para que a gente possa compreender. Aqui o sólido. Se a gente pegar uma parte de sólido e ter uma visão microscópica, a gente vai ver que as partículas que formam a pedra de gelo, elas estão todas compactadas, bem juntinhas uma na outra, bem grudadas, sem quase nenhum espaço entre elas. Se aquela pedra de gelo começa a derreter e vai para o estado líquido, e a gente pega uma parte dessa água e analisa, aquelas moléculas já começam a se afastar um pouco, né? Aquelas partezinhas que formam a água já começam a ficar um pouco mais distante, já começa a ter um certo movimento que na parte sólida não tinha ainda. E se ela continua sendo aquecida, que ela passa para o estado gasoso, depois de líquido passando para gasoso, as moléculas ficam mais soltas e se movimentam muito mais rápido, tá bom? Então a gente poderia dizer, nessas informações aqui, ó, os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, uma pedra de gelo, a água e o gás. O que é que acontece na pedra de gelo, por exemplo? Ela tem forma e volume constante. Quer dizer o seguinte, se eu pego um pedaço de gelo e eu coloco ele em qualquer ambiente, ele vai continuar com o mesmo formato dele, né? Ele não vai se adequar ao ambiente que ele está. Então a gente pega uma pedra de gelo retangular e a gente coloca numa vasilha esférica, a pedra de gelo continuar lá da forma dela, né? Vai continuar com a forma de um bloco retangular. Se a gente coloca em outra vasilha que tem um formato triangular, a pedra de gelo continua com o mesmo formato. Ou seja, independente do ambiente, a forma dela continua a mesma. E o volume, que é o espaço que ela ocupa, também. Então a forma no estado sólido, a forma e o volume são fixos, não muda. Se a gente passa para o líquido, o que é que acontece? A forma muda. Se você pegar uma quantidade de água e colocar numa vasilha arredondada, ela vai ficar com a forma da vasilha arredondada. Se você coloca em outra vasilha que ela tem um formato cúbico, ela vai ficar com o formato da vasilha, o formato cúbico. Então a forma dela muda. De acordo com o ambiente, ela vai ficar com o formato do ambiente que ela estiver. Porém, o volume dela vai permanecer o mesmo. Se você pega um litro d'água e coloca em uma vasilha arredondada, ela vai ter o formato arredondado, mas ela está lá com 1 litro. Se você coloca numa vasilha cúbica, ela vai ter o formato cúbico, mas ela vai estar com 1 litro também. Então, o formato dela vai mudar, de acordo com o ambiente que ela estiver ocupando. Agora, a quantidade dela permanece a mesma. Por isso que no estado líquido a gente tem a forma muda de acordo com o ambiente e o volume não muda, tá bom? Forma variável, volume constante. No estado gasoso, tudo muda, né? Ou seja, ela não vai ter a mesma forma e não vai ter o mesmo volume, porque as moléculas estão muito agitadas, então elas se dispersam no ambiente
e elas mudam, tanto a forma dela quanto o volume dela também. Tá ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre as mudanças do estado. Então, uma matéria que está no estado físico, ela pode passar para outro estado físico também. E a gente continua no exemplo da água, porque cada mudança dessa tem um nome. Então, a gente vai dizer o nome e vai dar um exemplo para poder fixar melhor. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, a gente colocou aqui uma parte que mostra tudinho, tá vendo? No estado sólido, as partículas bem juntinhas, né? Uma da outra. No líquido, ela já começa a se espalhar um pouco. No gasoso, elas se espalham muito mais rápido. Então, as partículas, né, podem passar de um estado para outro, independentemente, pode passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, a gente vai falar de cada um compassadamente, certo? Então, a gente vai dizer o nome, o que é que significa e vai dar um exemplo, ok? Então, bora lá. Primeiro, pode passar, né, uma matéria pode passar do estado sólido para o estado líquido. Então, se ela passa do sólido para o líquido, então ela vai ser aquecida, vai passar do sólido para o líquido, é chamada de fusão, tá bom? Sólido para líquido é fusão. E na fusão, a gente tem um exemplo, vamos usar o mesmo exemplo que está aí, a palavra derreter. Quando fala que derreteu, é porque aconteceu uma fusão, certo? Uma pedra de gelo, um picolé, qualquer situação dessa. Pode ser também algo mais complicado de derreter, uma barra de ferro, né? Que naturalmente não vai acontecer, mas se for aquecida, muito aquecida, temperatura elevadíssima, vai começar a derreter. Então, a palavra derreter significa que está passando do sólido para o líquido, que é chamado de fusão. Mas o contrário também acontece, né? Então, a gente pode ter do líquido voltando para o sólido. Então, aquela água que foi colocada no congelador, por exemplo, ela estava líquida, depois ela passou a ser sólida. Então, quando a palavra diz congelou, né? Então se solidificou. Isso acontece esfriando. Então está aqui, ela vai esfriar cada vez mais, ela vai congelar. Então a gente tem a solidificação, certo? Que é a passagem do líquido para o sólido. Tudo bem? Vamos continuar aquecendo. A água está aqui. Se a água continua sendo aquecida no estado líquido, ela vai passar a gás. Então vai ser uma mudança do líquido para o gasoso. Continuar aquecendo, tá vendo? Continuar aquecendo, vai acontecer a vaporização. Do líquido para o gasoso é vaporização. Pessoal, não coloquei aqui, mas eu quero chamar a atenção a vocês, seria bom que vocês estivessem bem atentos nesse momento, que é o seguinte: a mudança do estado líquido para o gasoso, que chama-se vaporização, ela pode acontecer de três maneiras diferentes. Não está aqui na imagem não, tá bom? Vou falar para vocês. Ela pode acontecer de três maneiras diferentes. E eu vou falar cada uma e vou dar um exemplo. Por exemplo, passando do líquido para o gasoso, tá certo? Então a gente vai ter um exemplo, choveu. Choveu pela manhã tal, ficou aquelas pocinhas d'água concentradas em alguns locais. Quando você passou à tarde, aquela poça d'água já diminuiu o nível dela. Depois é como se desapareceu a poça d'água. Ninguém foi lá enxugar aquela poça d'água, né? Então ela, entre aspas, desapareceu, mas ela não deixou de existir. Ela apenas passou do estado líquido para o gasoso. A gente diz que ela evaporou, tá bom? Então esse processo é chamado de evaporação. Aconteceu naturalmente, é um processo um pouco demorado, acontece de forma natural, mas demora um pouco, tem que passar algum tempo para poder aquela poça d'água ir baixando o nível até passar totalmente para o estado gasoso, tá certo? Outra maneira, outra forma também de vaporização, você colocou uma quantidade de água numa vasilha, colocou no fogo para preparar o café. Aí você ficou intertido com outra coisa, quando lembrou que chegou lá, a vasilha não tinha mais nada dentro. A gente diz que secou a água, né? As pessoas têm o hábito de dizer secou a água. O que é que aconteceu? Ela evaporou? Não. A palavra correta não seria evaporou, porque evaporação seria um processo natural e lento. Mas isso é um processo artificial, pelo aquecimento que você estava fazendo lá no fogão, e rápido, né? Borbulha. Então você diz que houve uma ebulição. Está fervendo. A palavra ferver significa que é um processo rápido, artificial, e é que é chamado de ebulição, tá bom? Então é do líquido para o gasoso de uma forma artificial e rápida. E o terceiro, a terceira forma de vaporização é quando, diferentemente das duas primeiras, tanto na poça d'água, que foi sendo aquecida e foi aos poucos passando para o estado gasoso, quanto na quantidade de água que estava lá na vasilha e passou para o estado gasoso de uma forma mais rápida, fervendo, né? O que é que acontece? Nesses dois exemplos que a gente falou, o líquido estava no ambiente e foi aquecido depois, tanto a poça d'água quanto a água que estava na vasilha lá no fogão.
o líquido já estava lá e foi aquecido depois. No exemplo, nesse terceiro exemplo que a gente vai dar, é chamado de calefação. Então, a calefação é diferente, ou seja, o ambiente é aquecido primeiro e depois o líquido é colocado, tá bom? Então é diferente dos dois primeiros. Nesse chamado de calefação, o ambiente é aquecido e depois é que é colocado o líquido. Por exemplo, você colocou uma vasilha no fogo e pensou que tinha colocado já alguma coisa lá, o líquido lá, né? E aí pensou que tinha colocado a água lá, que era para colocar água para ferver, para colocar alguma coisa. Deixa que você colocou só a vasilha e não colocou a água. Quando você vai que a vasilha já está lá, chega a estar vermelha de tão quente, quando você coloca uma certa quantidade de água, ela chega a fazer aquele barulho, né? Faz aquele barulho que ela vai passar automaticamente para o estado gasoso, entendeu? Ela não vai nem se concentrar direito, ela vai passar para uma boa parte para o estado gasoso. Então veja só, a vaporização acontece de três tipos. Primeiro, né, o processo natural, que é chamado de evaporação, o exemplo que a gente deu da poça de água, da chuva. Depois, tem um processo que é artificial, que é mais rápido, que é ferver, que é chamado de ebulição. E por último, a gente tem calefação, tá bom? Lembrando de novo, os dois primeiros, tanto a evaporação quanto a ebulição, o líquido já está lá e é aquecido depois. A evaporação é lenta e natural, a ebulição é artificial e rápido, tá bom? No terceiro exemplo, é diferente dos dois primeiros, que é a calefação. Nesse caso, o ambiente é que é aquecido primeiro e o líquido é que aparece depois, tá ok? Pronto. Voltando, pessoal, do gasoso para o líquido, é chamado de condensação, tá bom? Condensação. Ele fala aqui ou liquefação, que é esfriando, né? Você tem um gás e volta, né? Esfriando, ela vai passar a ser líquido. Vamos lá. Tem dois tipos, tá bom? Então, condensação e liquefação. Tem a condensação propriamente dita e tem a liquefação. Vou dar um exemplo de cada um. Elas são bem parecidas, mas a gente vai dar um exemplo para tentar ficar melhor de compreender. Na condensação propriamente dita, que é conhecida como CPD, condensação propriamente dita, acontece o seguinte, é como se fosse uma questão de um choque térmico, que acontece em diferentes temperaturas. Vou dar um exemplo. Você chega com muita sede, aí coloca água bem geladinha dentro de um copo de vidro. Aí quando você colocou água gelada dentro do copo de vidro, que quando você voltou, que estava aquela fumaçazinha ao redor do copo, aquilo ali estava no estado gasoso. Quando você coloca a mão, você sente sua mão molhar. Então, quando sua mão molha, já não é mais gás, é líquido. Então, passou do gasoso, que era aquela fumacinha que estava ao redor do copo, né? E depois passou a ser líquido, do gasoso para o líquido. Isso é uma condensação propriamente dita. Por que aconteceu isso? É como se tivesse um choque térmico, uma diferença de temperatura, que houve um encontro entre elas, né? Então, a temperatura da sua mão, um pouco mais quente com a temperatura que estava fora do copo, provocou essa mudança brusca do gás para o líquido. Então, a gente tem um exemplo aí de condensação propriamente dita, tá bom? A liquefação não acontece com essa questão de choque térmico. Ela acontece no ambiente geralmente fechado apenas pela intensificação do aumento da temperatura. Um exemplo típico da liquefação seria a questão da sauna. Uma pessoa que entra na sauna, né, que entra aqueles vapores, né, dentro dos poros, encontra a gordura localizada e transforma em suor. Então a gente tem um gás que vai se transformar em líquido, suor, tá bom? Então a gente tem um exemplo aí de liquefação, ok? A condensação propriamente dita é pela mudança, o contato entre temperaturas diferentes que provoca choque térmico, e a liquefação é apenas pelo aumento da temperatura que isso ocorre, tá ok? E por último a gente tem a mudança do gasoso diretamente para o sólido. Interessante que tanto faz do sólido para o gasoso como do gasoso para o sólido, que é chamado tudo de sublimação, porque os mesmos produtos que passam do sólido para o gasoso, eles também passam do gasoso para o sólido, retornam. A gente tem poucos exemplos a citar, né? Tem a naftalina, tem o gelo seco, tem o iodo e tem a cânfora. Então são os 4 exemplos mais comuns que acontecem nessa mudança chamada de sublimação, né? Aí tem gente que acha que isso não é verdade, que não tem como algo que seja sólido passar para gás e depois do gás voltar para o sólido,
Mas vou dar o exemplo desses quatro da naftalina, que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, né? Na questão da naftalina, quando você coloca a bolinha de naftalina lá próxima a algumas roupas, para evitar que insetos se aproximem, e depois de um tempo você vai observar o tamanho da bolinha diminuiu, e depois quando você olha já não tem mais, né? Aí você diz, tudo bem, passou do sólido para o gasoso, mas como é que ela retorna para o sólido depois? Ela passa para o gasoso, depois ela retorna, só que toda espalhadinha, ela não vai voltar toda concentrada para formar a mesma bolinha de naftalina novamente, né? Ela vai voltar toda de forma espalhada, tá bom? Então os principais exemplos de sublimação, que é tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, é naftalina, gelo seco, iodo e cânfora, tá ok? Como saber que uma substância, né, que está, qual estado que ela está, se ela está no sólido, no líquido ou no gasoso? Esse gráfico aqui ele mostra bem direitinho, pessoal, veja. Então nessa parte aqui nós temos a temperatura, né, e a quantidade de calor. O que é que vai acontecer aqui? Nessa parte aqui, se vocês perceberem, nós temos a parte sólida, ó, o sólido, tá bom? Tem uma parte inclinada, aí depois tem uma parte reta, tem um líquido, outra parte inclinada, outra parte reta e tem um gasoso. O que é que acontece? Entre o sólido e o líquido tem uma parte constante aqui. Isso aqui é chamado de ponto de fusão, tá bom? Entre o líquido e o gasoso tem outra parte constante aqui, é chamada de ponto de ebulição. O que é que acontece? Fácil de identificar. Se a substância tiver com a temperatura abaixo do ponto de fusão, ela vai estar no estado sólido, tá bom? O ponto de fusão é aqui. Se a temperatura for menor do que o ponto de fusão, a gente tem estado sólido. Se a temperatura for maior que o ponto de fusão e menor que o ponto de ebulição, a gente tem o estado líquido. E se a temperatura for maior que o ponto de ebulição, a gente tem o gasoso. Então é só identificar isso. Temperatura dada da substância é menor que o ponto de fusão, estado sólido. Temperatura dada da substância está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estado líquido. E se esse valor da temperatura da substância for acima do ponto de ebulição, estado gasoso. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida estou à disposição para a gente poder orientar da melhor forma possível. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.